Bom, pessoal, vou resolver aqui a questão número 8, tá, da lista de eletrodinâmica. Essa questão aqui, algumas pessoas estão pedindo para resolver. É o seguinte, ó. Eu tenho dois fios que estão como se estivessem emendados um no outro, tá? O fio 1 está emendado no fio 2, aqui de verde e o de roxo. Eles estão emendados um no outro. Então, eles são feitos do mesmo material, portanto, possuem resistividade iguais. Só que olha só, o fio 2 ele tem uma área muito maior, ele tem uma espessura muito maior do que o fio 1. Por ele ter uma espessura maior, aqui eu coloquei, ó, como diz lá na questão, a área do fio 2 é 2 vezes a área do fio 1. Essa área é o que a gente chama da área da seção transversal, é a espessura do fio mesmo. Tá? Então aqui nós temos, ó, a segunda lei de Ohm, que diz a resistência é igual à resistividade do material vezes o comprimento do material sobre a área dessa seção transversal. O que ela quer dizer para a gente? A resistência de um determinado fio depende dessa resistividade do material, depende do que o material é feito. Tá? Então, se o material tiver uma resistividade alta, o fio tem uma resistência alta. Se ele tiver uma resistividade baixa, o fio tem uma resistência baixa. O comprimento do fio, quanto mais longo o fio for, maior vai ser o número de obstáculos que esses elétrons têm que passar por esse fio. Então, quanto mais longo o fio for, maior vai ser a resistência desse material. E aqui, ó, ele é dividido pela área, porque a área, quanto maior ela for, melhor vai ser para os elétrons poderem caminhar por esse fio. Porque quanto maior for a espessura que esse fio tem, é como se a gente pudesse identificar isso como se fosse uma passagem de uma porta. Quanto maior for a porta, maior vai ser a facilidade de você passar por essa porta. Tá? Então, os elétrons eles têm, em uma área maior, maior facilidade de passar. Em uma área menor, maior dificuldade para poder passar. Ou seja, quanto maior a área, menor a resistividade. Quanto menor a área, maior a resistividade. Então, o que a gente pode esperar é que a resistência no fio 2 seja menor do que no fio 1. Tá bem? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Além de eu analisar essa equação, eu vou ter que analisar essa equação no final, porque o que ele pede para a gente é que nós comparemos a voltagem do fio 1 com o fio 2. Tá? Então, primeiro nós temos que analisar essa, para depois analisar essa segunda equação aqui, que é a primeira lei de Ohm. Né? Voltagem, potencial elétrico, que é o que interessa para a gente, a resistência elétrica que a gente vai retirar daqui, e a corrente elétrica que, se os fios estão conectados, os elétrons que vêm por esse fio vão atravessá-lo e depois vão atravessar o segundo fio. Então, a mesma corrente elétrica que passa pelo fio 1 vai passar pelo fio 2. Tá? Então, a corrente elétrica nós vamos poder considerar que no fio 1 e no fio 2 são a mesma. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer uma análise a grosso modo, tá? Botando primeiro as seguintes informações aqui. Vou montar a equação 1. A resistência no fio 1 é igual a resistividade do fio 1 vezes o comprimento do fio 1 dividido pela área no fio 1. Tá? E a segunda equação do fio 2 é a resistência do fio 2 é igual a resistividade do fio 2 vezes o comprimento do fio 2 sobre a área do fio 2. Tá? Então, ó, quando a gente compara os dois, a gente poderia fazer o seguinte, tentar forçar uma razão entre eles, dividir essa equação por essa equação. Tá? Quando nós fazemos isso, nós vamos poder fazer o seguinte, ó, tudo que está à esquerda da igualdade, nós vamos montar uma razão, R1 dividido por R2. É igual tudo que está à direita dessa equação dividido por tudo que está à direita dessa equação. Resistividade 1 vezes L1 sobre área 1, tudo isso dividido por resistividade 2, comprimento 2, dividido por área 2. O que a gente sabe? As resistividades são iguais. Então, a resistividade 1 posso cancelar com a resistividade 2.
Os comprimentos dos fios 1 e 2 também são iguais. Ele diz que os fios têm o mesmo comprimento. E aqui nós chegamos na seguinte situação. R1 dividido por R2 é igual a 1 sobre área 1 dividido por 1 sobre área 2. Tá? Divisão de duas frações, né? Eu posso repetir a primeira e multiplicar pela segunda. Tá? E agora, essa área 2 aqui, eu sei que ela é o dobro da área 1. Vou substituir, então, R1 sobre R2 é igual a 1 sobre área 1 vezes 2 vezes área 1 sobre 1. Área 1 dividido por área 1 eu posso cancelar e fiquei, então, com resistência 1 sobre resistência 2 é igual a 2. Se eu fizer uma multiplicação cruzada aqui, eu chego nessa seguinte afirmação. A resistência 1 é igual a 2 vezes a resistência no fio 2. Tá? O que a gente tinha falado lá? O fio mais grosso, né, com maior espessura, vai ter menor resistência do que o fio 1. Ou o fio 1 tem maior resistência que o fio 2. O fio 1 tem o dobro da resistência do fio 2 aqui. Certo? Depois que a gente faz isso, a gente pode vir para essa equação e tentar fazer a mesma coisa. Montar a equação para o fio 1, montar a equação para o fio 2 e fazer uma razão entre elas. Tudo que está à esquerda, nós vamos montar uma fração. Voltagem 1 dividido pela voltagem 2 é igual a R1 e 1 dividido por R2 e 2. Lá no início falei com vocês que a corrente elétrica é a mesma que atravessa os dois, então eu posso cancelar as correntes elétricas. E vou poder substituir agora aqui o seguinte, ó, R1 por 2 vezes R2. R2 dividido por R2, posso cancelar e fiquei agora com, vou fazer a multiplicação cruzada aqui, V1 é igual a 2 vezes o V2, ou seja, a voltagem 1 é o dobro da voltagem 2. Era o que ele perguntava na questão, e essa daqui então é a afirmativa D, tá? A voltagem no fio 1 é o dobro da voltagem no fio 2, tá? Só isso.